Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá dando para escutar? Bom, então, primeiro, gostaria de me identificar. Eu me chamo Paolo, eu estou à frente aí de uma empresa aí de contabilidade, de consultoria empresarial, chamada Vision Partners. A gente trabalha com contabilidade, consultoria, e então faz um pouco parte do nosso dia a dia orientar as pessoas também em relação ao seu imposto de renda, né? E talvez um dos motivos de eu estar aqui falando sobre esse assunto seja o fato de que eu conheci o trabalho do Omunga e eu acho que é super importante o que esse grupo de pessoas está se propondo a fazer. Acho que a leitura é algo importantíssimo, é algo verdadeiramente transformador. E eu acho que chegar nos lugares onde o Estado não chega, levar acesso à informação, a conhecimento nos lugares onde o Estado não chega, essas ações elas são nobres, elas são louváveis, e eu me identifico bastante com essa causa. Então, estou aqui para dar a minha parcela de contribuição para essa causa que eu particularmente acho tão especial. A leitura, de fato, é transformador, como eu falei antes, mas meu papel aqui agora não é simplesmente fazer propaganda aí, né, da Omunga em si, mas sim falar sobre as possibilidades que existem em relação ao financiamento desses projetos. Então, principalmente em relação a essa questão do imposto de renda aí, pessoa física, né? Primeiro porque acho que é importante saber assim, né? Quem é que de fato pode fazer a doação? Então, pessoa física, através da declaração do imposto de renda, pessoa física, no modelo de declaração completo, ou seja, existem dois tipos de declaração de imposto de renda, pessoa física, né? Então existe o modelo simplificado, existe o modelo completo, o que é também conhecido por modelo de deduções legais. Então, no modelo simplificado, que é o que a maior parte das pessoas elas entregam, ele é um modelo em que é aplicado automaticamente um desconto aí de 20% na base de cálculo do imposto, né? Então, e já o outro modelo de declaração, outro tipo de declaração que pode ser entregue é o modelo completo ou por deduções legais, é aquele que o contribuinte ele vai poder informar ali todas aquelas deduções que são possíveis para reduzir o valor do imposto a pagar já aí do pessoal, né, que são gastos com saúde, gastos com educação, com previdência, enfim, são alguns, né? Então, o que acontece? Hoje, o tipo de declaração mais abundante é o modelo da declaração simplificada por uma razão muito simples. Como esse modelo ele já aplica um desconto automático de 20% na base de cálculo do imposto, para que venha a valer a pena o modelo da declaração completa, é preciso que a soma de todas as despesas dedutíveis ultrapasse os 20% da base de cálculo do imposto. Caso contrário, aplica-se a declaração simplificada, né? Mas tem uma questão importante nisso, que é o seguinte, ó. Nas despesas dedutíveis,
Existem algumas que podem ser declaradas o valor integral gasto, por exemplo, o caso de despesas com saúde, por exemplo, pode ser deduzido integralmente o valor gasto com médico, com dentista, psicólogo, enfim, plano de saúde. Só que existem algumas despesas dedutíveis que não é permitida a dedução do valor total gasto com esses grupos de despesas aí. Por exemplo, despesa com educação, por mais que, vamos lá, que eu pague lá R$1.000 por mês de faculdade, ou seja, dá R$12.000 no ano, eu não vou conseguir deduzir esses R$12.000. Por quê? Porque lá no regulamento do imposto de renda diz que eu posso deduzir até um limite de R$3.561,50 no ano. Né? Então, a despesa com dependente também, por mais que, digamos que você venha gastar, sei lá, R$1.000 por mês com um dependente seu, você não tem o direito de deduzir todos esses gastos. Também, lá no regulamento do imposto de renda, prevê uma dedução limitada aí também por dependente. Então, existem alguns gastos, despesas dedutíveis, que a gente não consegue deduzir integralmente, a gente consegue deduzir uma parte. Então, essa limitação acaba contribuindo para que apenas uma minoria das declarações, que são as no modelo completo, acaba com que a soma dessas despesas dedutíveis acabe passando dos 20%, e aí sim opte por entregar esse tipo de declaração. Mas o fato é que, se você não tem, se a sua declaração, ou a soma das suas despesas dedutíveis não passar de 20% da sua renda tributável, se não passar, você não vai ter o benefício, né, da doação. Então, assim, não vai deduzir do valor do imposto a ser pago, somente se você optar pela completa, e se a completa, obviamente, for a mais vantajosa para você. Então, assim, esse aí é um primeiro ponto, assim, que eu acho que é importante a gente tocar, assim, antes de entrar propriamente dito no processo da doação em si, né? E o processo da doação, nesse momento, assim, ele é bastante simples, né? Basicamente, são poucos passos a serem feitos, e o primeiro passo, a gente até compartilhou aqui um link com vocês, onde tem um simulador da Receita Federal. Então, quem quiser acompanhar, está aqui nos comentários aqui da nossa live. Esse simulador, ele já antecipa um ambiente bastante semelhante ao ambiente do programa da declaração do imposto de renda. Então, para quem quiser acompanhar aqui, eu vou tentar simular aqui um passo a passo. Até estava tentando encontrar uma maneira assim de a gente conduzir esse processo para que as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar, consigam, enfim, ter um bom direcionamento. Mas, acessando esse link que a gente compartilhou aqui, então ele vai abrir uma tela onde mostra a simulação da alíquota efetiva do imposto de renda, né? Então, quer dizer que não precisa instalar necessariamente agora o programa da declaração do imposto de renda aí, no seu computador, né? Então, por aqui a gente já consegue fazer a prévia, pelo menos, do valor que pode ser doado, né? Lembrando que há um limite, né? E esse limite é de 6%, que pode ser doado, esse valor deduzido aí do seu saldo aí de imposto de renda. Então, como é que a gente faz isso? Então, o primeiro passo, assim, vão acessar esse link, onde tem esse simulado, e ele vai abrir uma tela com a simulação da alíquota efetiva. Vou imaginar a seguinte situação, tá? Vou imaginar uma pessoa com um salário aí de R$5.000 aí por mês. Então, 5 mil por mês, essa pessoa trabalha como funcionário de uma empresa, então ela tem carteira assinada, então logo ela tem 13º. Então, o total de rendimentos tributáveis, que é o primeiro campo a ser preenchido aí nessa tela, então a gente vai
considerar 5 mil por mês, né, vezes 12 meses, daria 60 mil no ano, mais 13º, então a gente vai preencher aqui 65 mil reais aí nesse primeiro campo. Aí depois vem os campos relativos às deduções, né? Então, a primeira dedução aí que a gente tem, então, o primeiro campo aí de opção de deduções aí é a Previdência Oficial. Então, nesse caso, a Previdência Oficial seria a contribuição com o INSS. Esses valores, inclusive, podem ser vistos ou consultados ou, enfim, extraídos dos próprios comprovantes de pagamento de salário, né? Então, ou comprovante de pagamento de prolabore, caso seja empresário, enfim. Então, nesse caso, também dá para calcular, né? A partir de 5 mil reais aí por mês de rendimento mensal, está sujeito a uma alíquota de 11% de INSS. Então, fazendo o cálculo aí, 11% desses 65 mil de rendimentos vai dar R$ 7.150 aí no ano, né? Então, de previdência. Então, a gente preenche aqui nesse campo Previdência Oficial 7.150. O segundo campo é o campo referente a dependentes, né? Então, também o regulamento do imposto de renda ele permite que a gente tenha uma dedução, um determinado valor aí por dependente. Então, aqui a gente não preenche o valor, a gente preenche a quantidade de dependentes. Vamos imaginar aqui o caso de uma pessoa que tem 2 filhos, por exemplo, né, que serão informados na declaração como seus dependentes. Então, nesse campo aqui, 2.2 dependente, pode preencher 2, ele já vai calcular automaticamente, tá? Pessoal, só uma observação que eu queria resgatar um pouco aqui, que assim, ó, nesse link que a gente mandou, é importante a gente escolher a opção ali de rendimento anual, tá? Então, é só importante atentar a esse detalhe. A gente aqui está se baseando no rendimento anual. Então, a gente colocou aqui a quantidade de dependentes, então são 2 dependentes, ele já vai calcular automaticamente, né, o valor das deduções aí referentes a esses dependentes. E aí tem um outro campo ali, que é o campo alimentandos, né, que seria aquelas pessoas para quem o contribuinte paga a pensão alimentícia. Então, nesse caso, a gente vai considerar aqui que não tem, que essa pessoa, esse contribuinte aqui, ele não tem, não paga a pensão alimentícia para ninguém. Aí, existe um outro campo próximo, né, que seria despesa com instrução. Pessoal, então, foi o que eu falei, né, existem alguns casos, algumas despesas dedutíveis, por mais que a gente gaste um valor bastante alto, por exemplo, com a questão de instrução, o regulamento do imposto de renda ele define um limite, que no caso a instrução é de R$ 3.561,50, tá? Então, isso de forma individualizada, né? Inclusive isso aí está previsto lá no artigo 91 do regulamento do imposto de renda. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui, digamos que 2 pessoas, digamos que o próprio contribuinte teve gasto com instrução, e aqui, pessoal, instrução entra não só com o próprio contribuinte, mas com o dependente, pode ser considerado gastos com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior. Por exemplo, curso de Excel pode? Não pode. Curso de inglês pode? Não pode. Curso de secretariado? Não pode. Curso de dança? Não. Então, são educação infantil, ensino médio, ensino técnico, tecnólogo, graduação e pós-graduação, tá? Então, também dentro desse limite de R$ 3.561,50 por pessoa. Então, nesse caso, a gente vai considerar aqui que o próprio contribuinte tem esses gastos, precisa comprovar isso, né? E mais um dependente. Então, esses 3.561,50 vezes 2 vai dar R$ 7.123. Bom, então, preencheu ali as despesas com instrução. E aí, digamos que teve ali de despesas médicas. Aqui, pessoal, despesa médica não tem limite de gastos. Ou seja, vai ser todos os gastos
comprovados com médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, plano de saúde, exame. Então, vamos considerar aqui que o gasto com despesa médica aqui foi de R$ 2.000. Então, aí os próximos campos, digamos que esse contribuinte não teve, né? Não teve nada de pagamento de pensão, não teve outras deduções. E aí, se a gente descer essa tela aí do simulador, a gente vai ver que ali no quarto quadro ali, que é imposto, ali no número 4, está dizendo ali, então, que o valor do imposto é de R$ 2.368,96. Então, o limite que a gente tem aqui para trabalhar é de 6% do valor do imposto devido. Então, a gente multiplica esse valor do imposto ali de 2.368,96 por 6%, a gente vai chegar a um valor de 142,13. A gente até orienta a não colocar exatamente ali o centavo, colocar um valor um pouquinho inferior ali para não ter problema com questões ali de arredondamento, tá? Então, a gente pode considerar aqui R$ 142, né? Então, esse aí é de fato o primeiro passo, né? Que seria basicamente saber o quanto que a gente pode fazer de doação. Aí já o segundo passo seria operacionalizar a doação propriamente dita, ou seja, proceder essa doação. Então, sabendo agora o quanto a gente pode doar, então a gente vai colocar em prática aí, a gente vai fazer a nossa parte contribuindo aí para que o Munga aí, enfim, possa dar continuidade aos seus projetos. Então, basicamente, uma transferência para uma conta no Banco do Brasil, uma conta, inclusive, específica para esse projeto. A gente está falando aqui de um projeto super importante, que é o projeto da Amazônia. Então, o que está sendo feito é levar adiante aí um propósito assim, muito bonito de construção de bibliotecas. Então, enfim, não vou entrar em detalhes, assim, a equipe aí vai detalhar isso, mas, pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui sobre a seriedade desse trabalho, tá? Esse projeto da Amazônia, ele foi autorizado, tá? Ele passou por um processo, assim, bastante criterioso de avaliação e foi publicada a autorização para execução desse projeto no Diário Oficial, se não me engano, de 28 de novembro do ano passado, tá? Então, é bastante sério, inclusive uma conta específica para esse fim, tá? O Instituto tem que prestar conta disso, então é, de fato, um trabalho bastante sério, é uma conta no Banco do Brasil. Conta no Banco do Brasil, agência 2981, dígito 5, conta corrente 43478, dígito 7, e o CNPJ é 28.229.448/0001, dígito 09, né? Então, esse é o segundo passo, é fazer a transferência do valor que a gente acabou de calcular, ou de saber aqui como é que, o quanto é o limite que a gente pode doar, fazer a transferência propriamente dita para essa conta. E aí o terceiro passo, que é bem importante, o pessoal até está me dizendo aqui que eles vão colocar esses dados nos comentários, tá? Então, o terceiro passo é enviar esse comprovante desse pagamento, dessa transferência, para o pessoal do Munga, para que eles possam emitir o recibo dessa doação aí para vocês, tá? Então, e aí a gente pede para que envie também os seus dados completos, aí, como nome, CPF, endereço, com CEP e telefone. Eles precisam desses dados para poder fazer a emissão desse recibo aí para vocês, tá? Bom, então, a gente já sabe o quanto que cada um pode doar, a gente já sabe para quais os dados bancários que pode ser feita a transferência do valor a ser doado, e aí o último passo aí vai acontecer somente lá na entrega da declaração, que vai ser lá no ano que vem, né? Até o final de abril é o prazo aí para a entrega da declaração do imposto de renda. Então, assim,
Se você tem um profissional que faz a entrega da sua declaração do imposto de renda, além dos documentos que você já costuma entregar, aí você vai entregar esse recibo que o Munga vai fornecer para vocês, para que o profissional que está assessorando você faça o registro também aí dessa doação, né? Inclusive, se venha você mesmo fazer a entrega da declaração por conta própria, é importante guardar esse arquivo e aí lá na aba doações, lá no canto esquerdo do programa de entrega da declaração, no canto esquerdo tem lá uma aba escrito doações, e aí nessa aba vai abrir algumas opções, você vai clicar em novo, né? Vai abrir algumas opções, e aí você vai escolher a opção 41, que é incentivo à cultura. Aí basta você informar os dados do Instituto Munga, né? Então, pessoal, a gente vai colocar aqui nos comentários, enfim, CNPJ, razão social, aí você vai preencher o valor pago e no canto direito ali de parcela não dedutível, você pode deixar em branco. Então, o próprio programa, ele vai fazer o cálculo, ou seja, se você tem saldo a restituir, ele vai ser somado ao valor que você vai ter direito a receber. E caso você tenha saldo de imposto a pagar, aí esse valor ele vai ser descontado do seu saldo de imposto a pagar, né? Então, o próprio programa ele faz esse ajuste aí. Então, os passos são bastante simples, né? Muito tranquilo de fazer isso. E lembrando, né, que o prazo para fazer a doação nesses moldes aqui vai até o último dia útil aí de dezembro, né? Então, são essas as orientações. A gente pede para que fiquem atentos aí, o prazo, virar o ano, não vai conseguir fazer a doação. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Não sei se aqui nos comentários tiver alguma pergunta aqui, eu estou à disposição. O pessoal só compartilhou aqui, né? A Cris vai deixar aqui os dados, então, da Munga aqui nos comentários. Os dados da conta, né, no Banco do Brasil para as doações. Já estão aqui nos comentários também, já está aqui o link também do simulador aqui na Receita. Então, pessoal, de minha parte é isso. Muito obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão ainda do imposto de renda, pode fazer contato aí com o pessoal do Munga, que a gente se coloca à disposição aí para ajudar, tá bom? Obrigadão, um abraço e um feliz final de ano aí para todo mundo.